A segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ler do capítulo 4, do verso 6 ao verso 22. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao verso 22. Diz o seguinte a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o espírito. A graça seja convosco. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos, dentro deste texto, e falar um pouco sobre evidências de maturidade. Evidências de maturidade. Nós sabemos que a salvação é um ato e a santificação é um processo. A santificação é um processo que acontece na vida do crente todos os dias, dia após dia. E assim como a santificação, o amadurecimento ou a maturidade também é um processo que nós vamos aprendendo dia a dia, que nós vamos desenvolvendo dia a dia na presença do Senhor. E amadurecimento tem a ver com a sabedoria que vamos desenvolvendo na caminhada. Essa sabedoria nos faz enxergar a vida da maneira correta, e essa maturidade ela é desenvolvida na nossa vida, mas é Deus que nos treina no dia a dia. Deus vai nos treinando, Deus vai nos capacitando para que nós amadureçamos nessa vida cristã. E existem alguns métodos que Deus utiliza
para trabalhar em nós, para nos amadurecer. Eu quero citar algumas dessas formas nessa parte introdutória. A primeira forma que Deus trabalha para nos amadurecer são as tribulações. Em Tiago capítulo 1, verso 2 a 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra aqui, várias tentações, é a palavra, várias provações, é a palavra policromos, no grego. Ou seja, nós recebemos durante a nossa vida várias formas. A palavra policromos é a mesma palavra que gera a palavra policromática, várias cores. Ou seja, várias formas que Deus permite na nossa vida de tribulações e provações. E essas provações, segundo Tiago, o irmão de Jesus, ele diz que essas provações, ela produz em nós, ela tem uma ação de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Isso nada mais é do que um amadurecimento no nosso dia a dia, um aperfeiçoamento. Queridos, as tribulações, à vista, elas são ruins, mas Deus as utiliza para trabalhar em nós. Trabalhar coisas que nós precisamos melhorar todos os dias na nossa vida. Queridos, mas outra forma que Deus nos amadurece é através do ensino da palavra. Em Colossenses capítulo 1, verso 28, Paulo diz: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. A palavra de Deus também, ela tem uma ação de aperfeiçoamento. A palavra de Deus, quando ela é ensinada, ela é pregada, quando nós ouvimos ela, quando nós estudamos ela, ela age no nosso ser como um fogo que vai purificando o ouro e vai aperfeiçoando. A palavra que Paulo usa aqui, apresentando todo homem perfeito em Jesus Cristo, não significa que neste mundo nós chegaremos à perfeita perfeição, mas significa que a cada dia que nós estudamos, a cada dia que nós nos dispomos a ouvir, a estudar a palavra de Deus, nós somos aperfeiçoados segundo esta palavra. Queridos, mas também nós aprendemos com os nossos próprios erros. Quem não aprendeu a andar de bicicleta caindo, né? Nós aprendemos também com os nossos erros e com os erros alheios também. Às vezes é melhor você aprender com os erros dos outros do que com os seus próprios erros, mas muitas vezes nós aprendemos com os nossos erros. Salmo 51, verso 1 a 3 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O salmista Davi aqui está colocando diante do Senhor a sua indignação consigo mesmo, e colocando diante do Senhor: olha Deus, o meu pecado, o meu erro está diante de mim todos os dias, me perdoa. Queridos, e muitas vezes essa forma, isso que acontece conosco, esse erro, é uma forma que Deus também trabalha em nós para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer. Queridos, nós amadurecemos também com referências espirituais. Em Filipenses capítulo 4, verso 9 diz: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo está falando que ele era uma referência, era um modelo que aqueles crentes, aqueles cristãos tinham que observar.
E nós precisamos ter bons modelos. Nós precisamos ter boas referências. E essas referências nós aprendemos com outras pessoas também. Nós aprendemos a crescer espiritualmente e a amadurecer. Mas, meus irmãos, o que mostra realmente se amadurecemos é quando enfrentamos a realidade da vida. A maturidade, ela é avaliada quando nós vamos para a prática da vida. E mostramos então com a nossa forma de agir e de interpretar a realidade que estamos. E nós, através dessa análise, da forma como nós agimos no dia a dia, então nós podemos avaliar se estamos realmente maduros na vida cristã ou não. E nós precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer. Queridos, o crente precisa amadurecer, precisa de ter maturidade na sua vida. E estar maduro não significa perfeição, porque quem é perfeito? Totalmente perfeito? Ninguém. Mas maturidade significa adquirir sabedoria no dia a dia. Um exemplo muito claro disso é o livro de Provérbios. E se você analisar o livro de Provérbios, o direcionamento do livro de Provérbios, ele foi escrito para os jovens. Para os jovens. Mais para os jovens. Lógico que nós também aprendemos, mas o direcionamento dos provérbios eram para os jovens, que ainda não tinham o amadurecimento, ainda não tinham a experiência da vida. Então Salomão escreve para que esses jovens, lendo esses provérbios, aprendessem, amadurecessem na vida. Agora, o que isso tem a ver com a leitura que nós lemos aqui? Nós vamos chegar lá. Uma pergunta eu quero fazer. Uma pessoa, ela está mais sábia no início da sua vida ou no final da sua vida? O que os irmãos acham? Mais no final, não é? Há exceções. Porque tem gente que envelhece e fica mais teimoso ainda, fica mais complicado, não é verdade? Tem velhos que são realmente maduros, inteligentes, sábios, mas tem uns velhos também que dão trabalho. Mas geralmente de regra, deveria ser que quando nós estivéssemos mais velhos, nós estivéssemos mais maduros na vida cristã. Queridos, e eu entendo biblicamente que quanto mais experiência nós temos com o Senhor, quanto mais caminhada nós temos com o Senhor, o final significa que neste final de vida eu estarei muito mais maduro do que no início. E queridos, nós vamos aplicar este texto da despedida de Paulo na segunda carta a Timóteo e ver algumas lições da vida de alguém que amadureceu na sua vida cristã. Tem alguns detalhes nesse texto que mostra a perspectiva de Paulo a respeito da vida, de alguém que já tinha experimentado muita coisa, que já tinha vivido muita coisa. E aqui Paulo já está prestes a ir para o final da sua vida. Paulo aqui está despedindo, dizendo, olha, está chegando o meu tempo, o tempo da minha partida está próximo. E Paulo então deixa suas últimas palavras para Timóteo, e eu gostaria de destacar algumas evidências de maturidade na vida do apóstolo Paulo, que vai nos ensinar nesta noite a enxergar a vida de maneira madura. E enxergar, avaliar na nossa vida, se nós temos tido maturidade nesse tempo. E a primeira evidência de maturidade que eu vejo na vida de Paulo, aqui nessa despedida de Paulo, a primeira evidência é que Paulo tinha uma relação correta com Deus. Paulo tinha uma relação correta com Deus, uma visão correta de Deus. Queridos, e eu quero dizer que o cristão maduro, o cristão que já está amadurecido, o cristão que já está experimentado, o cristão que já está treinado na vida cristã, ele não se assusta mais com a realidade presente, pois ele vive pautado pelas coisas do céu e não da terra.
Queridos, algo que mostra se realmente estamos maduros na presença de Deus é como nós enxergamos as aflições e os problemas presentes. E Paulo, ele tinha uma visão da sua vida que realmente nos deixa alegres em ver esse tipo de visão. Porque mesmo que Paulo estivesse ali destinado a morrer, estava ali no período do imperador Nero, estava ali próximo da sua morte, sabia que já a sua vida estava sendo derramada, como ele diz aqui, oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo não tinha uma visão pessimista. Ele não tinha uma visão de questionar a Deus, ou afrontar a Deus, ou blasfemar a Deus por aquilo que ele estava vivendo. E isso é um sinal de maturidade. Uma pessoa que ela não está madura ainda na vida cristã, quando ela começa a passar por certos tipos de aflições e de problemas, ela começa a olhar para Deus e começa a questionar a Deus. Por que eu estou vivendo isso? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que isso está acontecendo? Isso é um sinal de imaturidade. Isso é um sinal de imaturidade. Porque o cristão maduro, o crente que entendeu a palavra de Deus, ele enxerga a realidade da vida de forma otimista. Não estou falando de pensamento positivo, não estou falando de psicologia positiva, mas eu estou falando de fé, de alguém que encara a realidade não de maneira negativa. Paulo, ele começa dizendo o seguinte: porque eu estou sendo oferecido, o tempo da minha partida está próxima. Porém, você não vê Paulo escrevendo para Timóteo o seguinte: eu não sei, Timóteo, eu lutei tanto por Deus, eu trabalhei tanto por Deus, eu fui atrás de gregos, de bárbaros, eu fui atrás de muitos gentios, eu preguei o evangelho, Deus agiu na minha vida, e agora eu estou dessa maneira, preso em Roma. Eu não sei, Timóteo, por que isso está acontecendo? Por que o nosso Deus, o Deus que nós cremos, está permitindo isso na minha vida? Você vê isso, ele falando isso? De maneira alguma. Mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmãos, que frase maravilhosa. Que frase cheia da presença de Deus. E eu quero destacar algumas coisas nessa frase de maturidade. Primeiro, essa frase ela está envolta de gratidão. Acabei a carreira, cumpri. Deus me ajudou até aqui. Se eu cheguei até aqui é porque o Senhor me sustentou. Meus irmãos, você não vê Paulo questionando, brigando. Paulo dizendo o seguinte: não, eu não aceito isso na minha vida, eu determino que eu vou sair dessa prisão, Deus vai me libertar. Não, eu não vejo Paulo falando isso. Eu vejo Paulo simplesmente aceitando a sua realidade, e mesmo assim agradecendo a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu cumpri com aquilo que realmente, eu cumpri o propósito que Deus tinha na minha vida, aconteceu. Paulo não tinha uma visão de ingratidão, mas de gratidão. Paulo não tinha uma visão de fracasso. E muitas vezes quando nós estamos em um período de tribulação, quando nós estamos num período de sofrimento, geralmente olhamos para nós mesmos como fracassados. Fracassei, olha onde eu cheguei. Mas Paulo não. Ele não se enxerga como um fracassado, mas como um vitorioso em Cristo Jesus. Ele diz: combati o bom combate. Eu sou um soldado. E um soldado que mesmo em aflições, eu tenho um orgulho de onde eu cheguei. Eu sei o que Deus fez por mim. E eu tenho um sentimento de missão cumprida. Queridos, vocês percebem a maturidade que Paulo tem aqui? Vocês percebem a maturidade que Paulo tem um olhar
maduro da vida, ele sabe da realidade, ele sabe que ele está em tribulação, ele está com a espada de Roma no seu pescoço, mas mesmo assim ele continua tendo um olhar positivo, um olhar de gratidão, um olhar de missão cumprida. E principalmente, algo que nós vemos aqui que identifica muito o cristão maduro, é que os olhos de Paulo não estavam na realidade, os olhos de Paulo estavam na eternidade. Ele diz o seguinte: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aleluia. Essa situação não vai me abater, porque a minha vida não depende dessa existência, dessa matéria. A minha vida não está apegada a essa vida. A minha vida não está baseada nisso que eu estou vivendo aqui. Mas a minha vida é pautada no céu, na eternidade. Os nossos olhos estão voltados para o Senhor. O meu alvo é Cristo Jesus. Mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu esteja passando por tribulações, dificuldades, os meus olhos não estão voltados para essa realidade aqui, para essa matéria, que é passageira, mas os meus olhos estão voltados para o céu. E é por isso que o cristão é feliz. O cristão é feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Por que a nossa alegria? Por que ela é a nossa força? Não porque a nossa alegria está nessa realidade aqui, mas a nossa alegria está no céu, com o Senhor. E meus irmãos, eu conheci uma irmãzinha que não conseguia mais andar, passou por tantas dificuldades na vida. Ela contou a história dela para mim, e eu nunca cheguei na casa dela, e eu nunca vi ela triste. Eu já vi ela chorando, porque o crente chora, não é verdade? Mas nunca cabisbaixo, nunca desanimada, nunca desamparada. E ela sempre falava o seguinte: pastor, eu estou aqui porque o Senhor tem me sustentado. Meus irmãos, essa visão tem que estar conosco, porque quando nós entendemos que a nossa vida está pautada no céu e não na terra, nós não reclamamos ou blasfemamos a Deus pela situação. Pelo contrário, nós vamos agradecer a Deus. Meus irmãos, outra evidência de tudo, e uma frase que eu quero deixar para o irmão aqui nesta noite, nessa relação correta com Deus, que nós temos que entender, que é evidência de maturidade, é que você tem que entender, não é aceitar, você tem que entender, e aceitar e acabou. É que nem sempre Deus vai curar. Queridos, no verso 19 e 20 diz o seguinte: saúda Prisca, Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. É o que diz aí. Deixei Trófimo, o que diz aí? Curado. Deixou como? Doente. Aqui nós estamos falando do apóstolo Paulo, que até o véu dele levou lá e curava as pessoas. Aí você pergunta: mas por que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto? Porque, e Paulo fala isso daqui para Timóteo, porque Paulo tem a verdadeira concepção, a concepção correta da vida, que nem sempre Deus vai curar. E o crente maduro é o crente que entende que Deus cura, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus faz milagres. Vocês creem? Mas nem sempre Deus vai curar. Isso não pode nos desanimar. Nós podemos olhar para esse texto e falar assim: mas Paulo, como pode? Como pode isso ter acontecido com o apóstolo Paulo? Um homem cheio do poder do Espírito Santo. Queridos, e nós vivemos uma época de crentes imaturos. Imaturos, porque se Deus não curar, se Deus não fizer, se Deus não realizar o que eu quero, simplesmente eu entro em crise existencial. Algumas igrejas hoje estão ensinando que se Deus não curar, é porque você está em pecado, é porque você não teve fé suficiente. E aqui nós estamos, será que nós estamos diante de um homem de fé aqui ou não?
Paulo era um homem de fé, mas, olha só, deixei Trófimo doente em Mileto. Queridos, fé não diz respeito a que Deus vai realizar tudo a que nós queremos que aconteça, mas fé diz respeito a confiar no Deus Todo-Poderoso, Ele fazendo ou não fazendo. Queridos, e isso é a primeira evidência de maturidade, é entender que mesmo nas situações difíceis nós precisamos continuar crendo em Deus. Paulo estava preso, Paulo estava destinado à morte, Paulo tinha deixado Trófimo doente em Mileto, Paulo estava nas piores das situações, mas em nenhum momento você vê Paulo questionando, blasfemando, determinando qualquer coisa. Simplesmente Paulo aceitava a sua realidade, porque Paulo era um crente maduro. Você é maduro? Então vamos orar para que Deus nos amadureça. Em segundo lugar, a segunda evidência da maturidade é uma relação correta consigo mesmo. No verso de número 13 diz o seguinte: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Isso tem muito a nos mostrar a respeito de maturidade. Mesmo tendo seus dias contados, Paulo queria ainda conhecer mais sobre Deus e crescer em sua erudição. O ser humano maduro, o ser humano que chegou à sua maturidade, ele nunca entende que chegou à perfeição, mas que ele sempre pode aprender algo a mais. Paulo diz o seguinte: olha, venha, traga com você a capa, traga os livros, os pergaminhos, eu quero estudar, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero conhecer as Escrituras, eu quero me aprofundar no conhecimento de Deus. Gente, eu fico imaginando, e tem gente que lê uma ou duas vezes Apocalipse e acha sabichão, né? Lê uma ou duas vezes a Bíblia toda, não, já sei tudo, não precisa aprender mais nada. O sinal de maturidade é dizer o seguinte: eu não sei tudo, eu não conheço tudo. E quando você chega perto de uma pessoa que é perfeita demais, se acha perfeita demais, acha que sabe demais, acha que não precisa aprender mais nada, com certeza você está perto de uma pessoa que ela não é madura. Ela não tem maturidade. E Paulo tinha essa visão dele mesmo. Mas nós podemos questionar a Paulo: Paulo, você está próximo de morrer, você está... já acabou, você já evangelizou, já viajou vários países e está pertinho da morte, o que você quer ler mais? E brasileiro é preguiçoso para ler, né? Não é verdade? Se o brasileiro, mesmo com o tempo inteiro de vida, ele não gosta de ler, imagina se ele estivesse perto de morrer. Aí que ele ia falar assim: agora acabou, não tem mais nada para ler, agora acabou, já não. Mas, meus irmãos, o sinal de maturidade, o sinal de sabedoria é sempre querer conhecer mais. Sempre querer conhecer mais. Meus irmãos, e Paulo tinha essa visão. Uma visão correta com Deus, uma relação correta com Deus, uma relação correta consigo mesmo. Que ele era imperfeito, que ele ainda precisava amadurecer mais ainda, que ele tinha mais o que conhecer da Escritura, que ele tinha mais que conhecer da Bíblia. E o tanto que você quer conhecer da Bíblia, o quanto que você quer conhecer da Escritura. Aí não vem na escola bíblica, não estuda a palavra de Deus, não lê em casa, não se preocupa em conhecer a palavra de Deus, não se preocupa em entender mais sobre Deus. Aí quando quebra a cara, ainda põe a culpa em Deus. Olha só que interessante. Põe a culpa em Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? Por que fez aquilo? Simplesmente isso aconteceu por falta de sabedoria sua, por falta de maturidade. E Paulo tinha essa visão. Em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 14, ele diz: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me as coisas que atrás ficam, avanço para que estão diante de mim,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É certo que ele está falando aqui sobre salvação, sobre a caminhada cristã, sobre a carreira, mas ele está dizendo, eu ainda não alcancei a perfeição, eu ainda não estou aperfeiçoado, eu preciso melhorar. E você já conversou com uma pessoa que você vai falar do Evangelho, da Palavra de Deus, aí a pessoa fala, não, mas eu já conheço, eu já sei, né? O conhecimento que eu tenho já é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos amadurecer, e nós não amadureceremos sem entender que nós somos imperfeitos e que nós temos que estar em constante aperfeiçoamento na presença do Senhor. Irmãos, Paulo era maduro, Paulo entendia isso. E a terceira evidência da maturidade, e que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, tenha paciência aí, é uma relação correta com as outras pessoas. E esse é o assunto mais dominante nesse texto. E eu quero destacar várias verdades aqui, que vocês vão entender que Paulo era maduro. Nos seus, não só com relacionamento com Deus, não só com relacionamento consigo mesmo, mas ele também era maduro com relacionamento com outras pessoas. Irmãos, o cristão maduro, ele entende que grande parte da sua vida depende de outras pessoas. E a paz que precisamos depende de como vamos lidar com as pessoas no nosso dia a dia. E talvez, como eu disse de manhã, hoje eu falei sobre temperamento de manhã, talvez a nossa maior dificuldade são os relacionamentos interpessoais. E o cristão maduro precisa aprender a lidar com as outras pessoas. Meus irmãos, e a primeira verdade que eu quero ensinar você nessa noite, que o texto ensina, é que o cristão maduro, ele entendeu que não pode caminhar sozinho. No verso número 9, ele diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa. O que é depressa? O quanto antes. O mais rápido que você puder. Queridos, você já viu frases como assim: eu não preciso de ninguém, eu gosto de estar sozinho, eu não gosto de depender de ninguém, né? São frases que surgem no nosso dia a dia, que você ouve pessoas falando. Queridos, isso, biblicamente falando, é um erro, porque ninguém pode caminhar sozinho. E Paulo, mesmo estando naquele período de dificuldade, de aflição, que ele poderia dizer o seguinte: agora é o momento que eu quero ficar solitário, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, ele reconhece: venha ter comigo depressa, porque nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos de pessoas, não é qualquer pessoa, tá? Porque tem pessoa que é melhor você nem ter por perto. Quanto mais longe, melhor. É a verdade. Jesus ficava pertinho com os fariseus, andando juntinho. Jesus ficava comungando junto com eles. Jesus convivia ali, mas Jesus falava para os seus discípulos: ó, cuidado com o fermento dos fariseus. Fique distante, tá? Agora eu estou falando de pessoas leais, de pessoas amigas, de pessoas crentes, de pessoas cristãs de verdade, que têm vida com Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos de pessoas. Queridos, nós precisamos. E o que está acontecendo nesse tempo é que nós estamos vivendo o tempo do individualismo. As pessoas querem ficar sozinhas, não quer depender de nada, ninguém. Queridos, e isso é um erro, porque nós precisamos uns dos outros, nós precisamos. Em segundo lugar, a segunda verdade sobre relacionamentos, que está nesse texto, é que o cristão maduro, ele sabe que nem todos concluirão a jornada cristã, e isso não o faz desanimar. Todos vão chegar conosco até o final, todos vão caminhar conosco até o fim. Você tem que entender que relacionamentos, às vezes, tem períodos, tem prazos, que Deus permite que aconteça. Pessoas, às vezes, são passageiras também. E um caso que Paulo fala aqui no verso 10, parte A,
diz o seguinte: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Em Filemão 24, só para os irmãos entenderem, Demas, esse mesmo Demas aqui, ele aparece numa lista de grupo de homens a qual Paulo chama de colaboradores. Em Colossenses 4,14 se menciona também Demas, mas sem nenhum comentário. E aqui Demas, o mesmo Demas que lá no início era colaborador de Paulo, lutava ao lado de Paulo, não está mais. E agora Demas aqui é considerado realmente uma pessoa que negou sua fé, uma pessoa que abandonou, desertou. O título de honra de Demas agora é mudado por um nome vergonhoso. E nós precisamos entender, irmãos, que há pessoas, relacionamentos na nossa vida que tem prazo. Tem prazo na nossa vida. E nós precisamos ter essa visão. Que nem todos que vão iniciar conosco vão finalizar. E nós temos que ter a maturidade de entender isso. Não podemos nos martirizar por causa disso. Há pessoas que vão ser passageiras. Meus irmãos, porém, em contraste a isso, nós temos que entender que nós poderemos contar com pessoas que serão fiéis até o fim. Olha o que diz a palavra de Deus no verso número 11. Só Lucas está comigo. Quem é Lucas? Lucas, o médico amado. Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos. Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas. Esse Lucas estava com Paulo. E Lucas acompanhou Paulo até o fim. E existem pessoas que vão ser fiéis até o fim. Muitos vão nos desamparar, como aconteceu com Demas. E o nosso problema é que nós focamos mais nas pessoas que nos decepcionam do que aqueles que são fiéis conosco. Nós desanimamos porque as pessoas nos decepcionam. Quem aqui já teve decepção com pessoas? Também vou levantar a mão. Irmãos, isso deve nos desmotivar? Não. Agora, você tem, talvez você não tenha, mas você tem aquela pessoa que é fiel, aquela pessoa que você pode contar, aquela pessoa que você pode ir lá, abrir o coração, e você sabe que ele não vai sair espalhando para ninguém, né? Porque tem pessoa que você vai lá, você abre o coração, pronto, você abriu para a Franca inteira. Não é verdade? Queridos, agora tem aquelas pessoas fiéis. Existem os Lucas na nossa vida, e é esses Lucas que nós precisamos. Nós precisamos dos Lucas que vão estar conosco, vão segurar as pontas conosco. E nós temos que louvar a Deus quando nós temos Lucas ao nosso lado, que vão lutar conosco. Meus irmãos, e o cristão maduro precisa ter essa interpretação. E muitas pessoas desanimam na caminhada cristã porque colocam a sua esperança em pessoas e não em Jesus. Muitas pessoas não finalizam a sua caminhada cristã porque entraram na igreja, não por causa de Jesus, mas porque confiaram em homens. Confiaram em líderes, confiaram em pastores, confiaram em outras pessoas. Aí quando ele começa a se decepcionar com pessoas, tem uma decepção aqui, tem uma decepção ali, ele não consegue aguentar. Por quê? Ele não está maduro o suficiente ainda para entender que pessoas vão nos decepcionar, pessoas vão nos abandonar. Meus irmãos, mas é isso que é maturidade. Isso que é maturidade. Queridos, o cristão maduro, ele reconhece que pessoas falham. As pessoas falham. Mas que muitas pessoas que falharam conosco, às vezes merecem uma segunda chance. Vejamos no verso número 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo. Quem é Marcos? Vamos ver quem estudou. Quem é Marcos? Marcos é João Marcos. João Marcos é o mesmo escritor do Evangelho de Marcos. E o que aconteceu, meus irmãos, é que esse João Marcos, no início da caminhada cristã de Paulo, do seu evangelho, da sua missão, João Marcos participou da primeira viagem. Porém, quando, diz a palavra do Senhor, quando Paulo e Barnabé deixaram a Panfilha e começaram a ir a terra dentro por um caminho duro e perigoso,
que levava à meseta central da Ásia Menor, Marcos simplesmente abandonou e voltou. Voltou para sua casa, ficou com medo do caminho, porque Marcos era jovem, imaturo ainda. E o que acontece, meus irmãos? Diz a palavra do Senhor que eles simplesmente Marcos retorna. E quando Paulo e Barnabé partem para a sua segunda viagem missionária, Barnabé, que era parente de Marcos, diz o seguinte: vamos levar Marcos. Aí o que aconteceu? Aí começa a treta. Porque como eu disse de manhã, Paulo era colérico, né? Aí Paulo disse: não, com a gente ele não vai não. Pronto. Começou uma briga entre Paulo e Barnabé, que nunca mais Paulo e Barnabé andaram juntos. Nunca mais. Queridos, mas olha só, no final da sua vida, Paulo já está bem mais maduro, não está? E agora ele diz o seguinte: fala para Timóteo, toma Marcos contigo e traga para cá, porque ele me é útil para o ministério. Paulo não só estava perdoando aquilo que tinha acontecido no passado, mas Paulo estava dando uma segunda chance para o ministério de Marcos. Meus irmãos, o que nós podemos entender com essa maturidade de Paulo? O que nós podemos ser ensinados a respeito a isso? Primeiro, perdão. Segundo, reconciliação. Terceiro, nova oportunidade. Pessoas podem falhar conosco. Amém? Pessoas podem falhar conosco. Isso é natural. Mas nós precisamos perdoar. O cristão maduro, ele perdoa. O cristão maduro, ele se reconcilia. O cristão maduro, ele pode dar até uma nova oportunidade para quem falhou com ele. E Paulo tinha essa visão. Meus irmãos, isso é interessante. É muito importante nós termos essa visão como cristãos maduros. Primeiro que alguns vão nos abandonar, outros estarão conosco. Alguns falharam conosco lá no passado, mas pode ter uma nova chance. Mas meus irmãos, também, mais uma verdade nesse texto é que o cristão maduro sabe que no caminho surgirão inimigos, mas ele não faz justiça com as próprias mãos. Verso 14 e verso 15. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. O cristão maduro é aquele que sabe que vão ter pessoas de todos os tipos, como eu disse no início, aqueles que estarão do nosso lado, aqueles que vão nos abandonar, aqueles que vão nos decepcionar e merecem uma segunda chance, mas tem aqueles inimigos que não tem jeito mesmo, esse não tem jeito, não tem condição de colocar novamente ao lado. E o cristão maduro, ele consegue identificar. E o que Paulo diz é o seguinte: vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar falar novamente com Alexandre Latoeiro? Não. Ele diz: tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Evita o Alexandre Latoeiro. Aí você vai dizer o seguinte: pastor, mas como que eu vou conseguir identificar e interpretar tudo isso? Irmão, maturidade é vida com Deus. Deus vai te mostrar. E há pessoas que sempre vão ser inimigos. Porém, Paulo diz o seguinte: vamos tomar justiça, vamos mandar um processo contra Alexandre Latoeiro. Não. O Senhor lhe dará aquilo que ele merece. Meus irmãos, o cristão maduro é assim. Ele não paga mal com mal. Ele não paga mal com mal. Ele não toma justiça com as próprias mãos. Ele sabe que a nossa ira não produz a justiça de Deus. O cristão maduro sabe que muitos farão coisas ruins contra nós, mas não somos nós que vamos determinar, fazer a justiça. É Deus. Queridos, em último lugar, o cristão maduro, ele não se abala por se decepcionar com pessoas, mas o seu foco está totalmente em Cristo. Verso 16 ao verso 18. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial,
a quem seja glória para todo sempre. Amém. Queridos, uma coisa que nos decepciona muito são as pessoas. Você zela de uma pessoa. Você abraça uma pessoa. Você faz de tudo por essa pessoa. E quando você precisa desta pessoa, ela simplesmente te abandona. Quão doído isso é? Será que isso dói? Dói muito. E na sua última defesa, diz o apóstolo Paulo, ninguém apareceu. Quantas pessoas Paulo ajudou? Quantas pessoas Paulo evangelizou? Quantas pessoas Paulo estendeu a mão? E ninguém apareceu. Porém, Paulo joga praga nessas pessoas. Paulo ora para Deus matar, porque tem gente que... Eu já ouvi crente falando isso, gente. Vou orar para Deus matar. Né? Já ouvi isso daí. Paulo não lança uma maldição evangélica. Né? Está amaldiçoado. Eu já vi tinha um pastor na televisão falando, eu te amaldiçoo. Misericórdia. Paulo, meus irmãos, apóstolo de Cristo, ele não amaldiçoa essas pessoas. Ele diz o seguinte, que isto não seja imputado a eles. Misericórdia. Paulo teve misericórdia dessas pessoas. E por que Paulo não se decepcionou? Porque Paulo diz o seguinte, agora eu vou mandar uma carta como apóstolo do Senhor, vou mandar uma carta para todas as igrejas, para excluir todo mundo. Paulo podia fazer isso? Mas ele fez? Não. Simplesmente ele disse o seguinte, olha, realmente ninguém veio, ninguém me defendeu, todo mundo me abandonou, mas eu oro por eles. Eu oro por eles para que Deus abençoe, que isso não seja imputado na conta deles. E por que Paulo não desanimava? A resposta está no seguinte, mas o Senhor me assistiu. Se o Senhor está presente, se o Senhor está do meu lado, já está muito suficiente. Já é mais do que suficiente. Amém? Isso é sinal de maturidade. É não se decepcionar e desanimar por causa de pessoas, mas continuar em frente por causa de Cristo e por causa do reino de Cristo. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo não desanimava, Paulo não desanimou, mesmo sendo abandonado, mesmo estando ferido, mesmo estando na cadeia. Paulo continuava com seus olhos focados no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. E eu quero concluir dizendo o seguinte, Paulo era maduro, porque sua vida evidenciava essa maturidade. Ele tinha uma relação correta com Deus. Ele considerava que Deus, o seu foco principal, não permitia que as situações presentes minassem seu relacionamento com Deus. Ele tinha uma relação correta consigo mesmo. Mesmo no final da sua existência, não permitia que os seus sentimentos negativos o dominassem, mas continuava investindo na sua vida pessoal e na leitura da palavra de Deus. E ele tinha uma relação correta com os outros. Mesmo com muitas decepções com os outros, Paulo não permitia que essas coisas determinassem o seu caráter, ou mesmo ferisse a sua comunhão com outros irmãos e com a própria igreja. Glória a Deus. Isso é sinal de maturidade, não é? E aí, precisamos de maturidade? Precisamos? Nós possamos aprender com o apóstolo Paulo. Eu quero orar pela sua vida. Vou orar pela minha vida também. E se nesta noite você, por acaso, algum ponto dessa palavra falou com você, você sente que talvez você precisa melhorar em algum aspecto, você precisa amadurecer em algum aspecto, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja decepcionado por causa de pessoas, talvez você entrou desanimado, porque pessoas nos decepcionam. As aflições dessa vida muitas vezes fazem com que nós olhemos para trás. Às vezes as aflições dessa vida nós não conseguimos encarar de forma madura, da forma que Deus deseja que nós encaremos. E se você precisa de algo que Deus trabalhe no seu coração, fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Eu sou o primeiro que preciso dessa mensagem, porque todos nós falhamos. Em nome de Jesus, fique de pé, eu vou orar pela sua vida. Deus vai te dar essa maturidade, para que você entenda
que nós precisamos vencer nesse tempo, nós precisamos chegar até o fim. E às vezes nós vamos nos decepcionar com pessoas, às vezes nós vamos ser feridos, às vezes nós vamos passar por dificuldades, mas nós precisamos perdoar, nós precisamos liberar perdão, nós precisamos olhar somente para Cristo, não olhar para pessoas. Pai Santo, Pai querido, no nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua Palavra, na despedida de um grande apóstolo do Senhor, um grande, ó Deus, pregador do Teu Evangelho, que nos seus últimos momentos estava destinado a morrer, mas em nenhum momento blasfemou, em nenhum momento reclamou, em nenhum momento atacou o Senhor, em nenhum momento o Senhor se desanimou por causa de pessoas, mas continuou com o seu olhar, com o seu foco em Cristo. Não se sentiu desamparado, mas se sentiu apoiado pelo Senhor, mesmo em condições extremas. Pai Santo, isso é sinal de maturidade. E nós oramos, meu Deus, para que o Senhor, neste tempo também, trabalhe no nosso coração, nos dê maturidade. Nos dê maturidade. Pai, para que a gente possa suportar as aflições, para que nós possamos crescer no meio das dores e das lutas, para que nós possamos entender, ó Pai, que o Senhor é o nosso foco principal, que nós tiremos os olhos dos problemas e das adversidades, e que os nossos olhos sejam voltados somente para o Senhor, o nosso Criador. Que nós possamos entender, ó Pai, que na vida cristã nós teremos muitas decepções, nós teremos problemas, teremos dificuldades, mas não é isso que determina o nosso caráter. Não é isso que determina quem nós seremos. Mas, ó Deus, o sucesso da nossa caminhada será determinado apenas pela forma como nós vamos enxergar a vida, enxergar o Senhor, entender o seu propósito na nossa vida. Pai Santo, eu te peço, Pai, perdoa-nos se temos falhado, se temos fraquejado na fé por causa de pessoas, nós temos fraquejado na fé por causa de situações. Nos perdoa, Pai, e fortalece, nos amadurece, nós possamos ser crentes maduros, crentes leais, crentes fiéis ao Senhor, independente da circunstância. Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, trabalhe em nós, nos amadurece, e em nome de Jesus, mesmo que estejamos destinados a morrer, que nós possamos continuar proclamando Cristo como único, suficiente Salvador, e que a nossa fé esteja apoiada, firme, resistente, porque nós cremos na Tua Palavra, que diz: aquele que ouve e pratica as minhas palavras será como o homem que fez sua casa sobre a rocha. Pode vir todos os problemas, pode vir o desânimo, pode vir as dificuldades, pode vir as decepções, mas nada tirará o nosso foco do Senhor. Nós te glorificamos por tudo.